Fala pessoal, bem-vindos a mais um AstaCast. Hoje eu vou acabar falando dessa grande série que já lançou 3 episódios e sexta-feira vai entrar no quarto. Eu vou acabar falando sobre os Anéis de Poder, é a série baseada nos apêndices do Tolkien, né, para quem não conhece, O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né, as obras dele, né, e eu vou acabar falando sobre os 3 episódios que foram lançados, vou te dar um contexto, teve muita coisa que não foi tão abrangente, não explicou direito, vi bastante gente que estava com dúvida, tá tendo muita demanda para esse tipo de conteúdo, explicando, tem bastante coisa interessante que foi mostrado pra gente, né? Eu vou acabar citando pontos positivos e negativos que eu vi dentro da obra, né? Lembrando que os pontos positivos e negativos que eu for trazer aqui é só uma visão mera de um nerd, né, que é chatão com certas coisas. Então não leva pro coração, fica tranquilo, vem nessa jornada comigo, porque tá muito interessante, né, a série, e tenho certeza que vai ser esclarecedor as coisas que eu vou falar aqui. Para quem não sabe, Os Anéis de Poder tá sendo streamado justamente no Amazon Prime, né, para quem quiser ver, né, e vai conter spoilers. Primeiramente, se você não assistiu, vai lá, assiste, né? E depois você volta aqui e escuta, que não tem problema nenhum. Mas se você não ligar para spoilers, vem nessa jornada comigo. Bem, primeiramente, vamos começar pelo início, né? Uma coisa que eu reparei, né, dentre esses 3 primeiros episódios do Anéis de Poder, que eu jurava que eles iam explicar uma coisa que é muito importante, ao meu ver, né, dentro das obras do Tolkien, que é explicar o mundo, como é que ele se divide esse mundo, como é que ele foi criado esse mundo, sabe? Aquela introdução que a Galadriel, justamente, ela acaba nos falando um pouco sobre as histórias, né? Ali em relação à família dela, o irmão dela que morreu, em relação ao Morgoth, tudo, mas você não entende, para quem é leigo, para quem não leu o Silmarillion, não viu as referências relacionadas ao Senhor dos Anéis ou o Hobbit, acaba não entendendo muito como é que é essa proporção, o que realmente aconteceu. Ela passa de uma forma muito ligeira, eu senti na minha visão, né? Porque para olhos mais desatentos, né, ou pessoas que leram há muito tempo, ou pessoas que não leram nada, acaba que é pouco informativo, né? Ele informa apenas o necessário para você ir na jornada, mas mesmo assim, na minha visão, obviamente, eu acho que é muito pouco. Então, eu vou acabar falando aqui sobre como se criou a Terra-média, como criou aqueles seres, né? E já puxando um pouco esse fio, né? Vou ficar com calma aqui, eu vou explicar direitinho, são muitos nomes complicados, tem nome em élfico, tem nome em anão, sabe? Muitas referências, se você não entendeu, joga os nomes que eu vou falando junto na internet para vocês visualizarem justamente os personagens, tá? Vamos procurar um pouco mais sobre a história, sobre árvore genealógica, porque é complicado, eu entendo que é complicado, mas se você entender isso, com certeza o restante da série inteira você vai entender de boa. Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu vou dizer aqui um parágrafo do Silmarillion, eu tô com ele aqui aberto, que fala o seguinte: havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo fosse criado, e ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar, da qual havia brotado, e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. Essa é uma passagem do Silmarillion, né, que ele diz o seguinte, né, no princípio havia Eru. Eru, ele é o Deus, né, ele é a entidade, né. O Tolkien, ele se baseou muito na Bíblia, né, no conto cristão, judaico-cristão, justamente para se basear a história de criação desse mundo. E os elfos chamavam Eru de Ilúvatar,
na língua élfica. Então, se aparecer na série Ilúvatar, eles estão falando de Eru, né? E esse Eru, ele criou os Valar, que eram criaturas de poder e beleza gigantes, né? Que serviriam como subcriadores na grande música que Eru os mostrou, né? Entre esses Valar, havia Melkor, que era o maior entre eles, que desobediente começou a cantar sua própria música, contrariando Eru. Eru conteve sua discórdia por 3 vezes, e então o separou dos demais Valar. A música parou, quando, de tão harmoniosa, sem Melkor, Eru imaginou coisas e disse: "Contemplem sua música, que essas coisas sejam." E os Valar viram que Eru havia feito algo novo, um mundo chamado Arda. Então os Valar tornaram-se forma e cor em Arda, mas a terra ainda era disforme e escura. O que quer dizer isso? Lá no começo, o Eru, junto com os Valar são como se fossem semideuses. A gente pega justamente mitologias como a greco-romana e tudo. Os Valar, eles acabam pegando aspectos, como por exemplo, o Zeus é o deus do trovão, assim como Thor também né? Ou do raio, derivante, que seja, né? O Apolo, deus da luz, e por aí vai, né? Esses Valar, eles são isso, né? Só que existiam os Valar, que eram esses seres subcriadores, né? Que eles pegaram forma e cor. O que ele quer dizer com forma e cor, né? Eles acabaram ficando responsáveis por cada parte desse mundo de Arda. Lembra que ali ele acaba falando que dentro dessa música os Valar eles se dividiram. Alguns conversavam sozinhos, alguns cantavam em grupo. O que ele quer dizer com isso? Esses seres subcriadores em Valar, quando eles trabalhavam em grupo, né, acabavam que eles trabalhavam justamente como, por exemplo, se existe comida, se existe água, se existe sol, a vida. Então esses 3 Valar, eles se juntaram e criaram um estilo de vida. A fauna, a flora, né? A flora é dependente da água ou do ar. A fauna também é dependente da água, da comida, do ar, entendeu? Então cada Valar, ele foi cantando, às vezes em conjunto, às vezes sozinho. Sozinho, por exemplo, o Melkor. O Melkor, ele cantou sozinho, e por ele cantar sozinho, ele criou aberrações, né? Ele ficou conhecido como Melkor, o Separado. E esse Melkor, ele criou justamente vulcões, terremotos, maremotos, tornados, furacões, né? Isso é uma forma bonita justamente de você explicar esse conjunto, essa criação do mundo, né? É justamente essa forma de pegar conceitos básicos universais e transformar, antropomorfizar, que nem o Sandman faz, né? Esse conceito num semideus. E o que aconteceu? Então começou o seu longo trabalho por eras, Eru, incontáveis e esquecidas, mas Melkor, o Separado, também trabalhou, e tudo que ele desejava era dominar Arda. Por que ele queria dominar Arda? Você pode me estar perguntando. Melkor, ele era pro caos, né? Ele desejava justamente Arda porque aquilo era a maior invenção, né? Os Valar tinha tudo ali, e Eru construiu tudo aquilo, Deus Supremo, e ele queria justamente com o orgulho, né, se comparar justamente a Eru. Te lembra alguém? Te lembra alguma coisa? Sim, é uma referência, é uma alusão justamente à passagem de Lúcifer, né? É a mesma coisa, Lúcifer, assim, ele era o mais bonito, ele era o mais forte, mas acabou caindo em orgulho, né? Que ele tentou reproduzir a obra divina, né, de Deus. Nada diferente aqui com Melkor, que também foi o Separado, né? Yavanna, uma Valar, cantou uma música de tão grande poder que 2 árvores de luzes surgiram, né? Uma com flores de luzes prateadas e outra com amarelos flamejantes. Assim surgiu a luz em Valinor. Valinor é a terra dos Valar, que fica além do mar, no oeste da Terra-média, né? Quando ele criou essa Arda, ele criou justamente Valinor,
que é um continente à parte, e tem um mar gigante, e do lado leste fica a Terra-média, onde se passa justamente o Anéis de Poder, o Senhor dos Anéis, né? Lembrando, existe os Valar e os Maiar, né? Os Valar, eles são os semideuses de Eru. Os Maiar, eles são os semideuses dos Valar, né? Eles respondem primeiramente aos Valar, né? Quem que são os Maiar? Os Maiar é, por exemplo, o Gandalf. Gandalf é um Maiar. Os magos que aparecem ali, Saruman, o Sauron, todos eles são Maiar, né? E eles acabam tendo propósitos em relação justamente de poder guiar as pessoas, né? Ali, nesses 3 episódios que foram lançados dos Anéis de Poder, acabou que surgiu um mago, né? Ainda não tá claro se é o Gandalf ou não. Se bem que os trejeitos é muito parecido justamente com os trejeitos do Gandalf, do ator do Gandalf ali no Senhor dos Anéis, mas ainda não está totalmente claro a relação, se é ou não. Pode ser o Gandalf bem no começo, porque os magos da Terra-média, os Maiar, eles acabaram surgindo ali pela Segunda Era, que é onde que está se passando a história do Anéis de Poder, né? Lembrando que da primeira para a Segunda Era, né, é 600 anos. Da segunda para a Terceira Era, a segunda é o do Anéis de Poder, a terceira é do Senhor dos Anéis, né? São 6.000 anos, é muita diferença, é muita coisa, né? Isso que eu tô falando aqui sobre a criação, Eru criando, é justamente um comecinho ali da Primeira Era, entendeu? Então tá muito longe ainda, eu vou explicar ponto por ponto. Então voltando. Ela acabou criando justamente essas luzes prateadas e essas luzes flamejantes, essas 2 árvores, que aparecem lá no começo do Anéis de Poder, né? Que a Galadriel tá narrando, né? E aí eles estavam justamente em Valinor. O que acontece? Eru, né? Ele criou os primogênitos, né? Aqueles que seriam a semelhança dele, que é justamente os elfos, né? Ele jogou na Terra-média os elfos, e os Valar, vendo a criação de seu pai, Eru, foram atrás desses, né, para guiá-los justamente para a Terra Prometida, que é Valinor. Melkor, né, ele acabou fazendo o mesmo e pegou alguns elfos e os transformou à sua imagem, né? Ele os corrompeu, os torturou e transformou eles em orcs. Então, sim, os orcs, eles são elfos caídos, assim, entre aspas, né? Ali no 3º episódio, quando tá tendo justamente uma cena borrada, que a pessoa tá vendo de canto e aparece uma pessoa muito elegante, bonita no meio dos orcs ali, diferentemente dos próprios orcs. Muitos perguntaram se não seria justamente o Sauron, porque o Sauron ele acaba se disfarçando, né, em um determinado momento, que eu vou explicar, vou dar uma passagem, mas não quero dar muito spoiler, porque pode acontecer ainda. Mas a grande questão é que, na minha opinião, aquele ser que apareceu borrado e que não quis se mostrar é justamente o primeiro elfo, que foi corrompido e foi transformado justamente em orc. Porque essa questão é, de novo, uma alusão justamente aos anjos caídos que se transformaram em demônios, sabe? Então é toda essa questão, essa alusão. Então, quando em episódios anteriores eu acabei citando Tolkien, eu acabei falando que não tem problema um elfo ser negro, né? O elfo não ser bonito, que nem estão reclamando que os elfos não estão bonitos. Mas seria problema se pegasse os orcs e transformassem eles em pessoas boas, com situações... com dualidades entre bem e mal, porque não tem como, porque o Tolkien ele faz esse maniqueísmo, né? Os elfos, tudo bem, tem elfos que podem ser bons e maus, assim como homens bons e maus, né? E anões bons e maus, mas os orcs, eles são pura maldade, eles foram trabalhados na tortura, na maldade, então não tem como, né? Não tô falando que isso vai acontecer, mas isso seria um problema se acontecesse, diferentemente de um elfo ser negro, ou se for bonito ou não faz diferença nenhuma, certo? E o que aconteceu, né?
o Melkor, ele acabou justamente pegando esses orcs e acabou transformando eles num exército. Mas antes disso, né, acabou que os Valar, eles se uniram, né, contra Melkor, vendo o mal feito que ele fez com os primogênitos do pai, né, de Eru, e acabaram o prenderam nos salões de mandos em Valinor, né? Aquela imagem que tem justamente das árvores brilhando é em Valinor. Galadriel estava em Valinor naquele momento, do qual ninguém consegue fugir, mas depois que sua pena foi completada, ele sentiu remorso e desejava curar os danos que havia causado. Então ele foi solto, mas ainda havia maldade em seu coração, né? O Melkor, ele criou justamente os orcs, ele criou os Balrogs, o Balrog, que é um dos seres mais poderosos, né? O Balrog que matou Gandalf no final do primeiro filme, né? Que depois ele volta como Gandalf o Branco, né? O que acontece, né? Depois de muitos, né, de entre os Ainur percorrer a Terra-média de Oriente para o Ocidente, as 3 famílias dos Elfos reuniram-se por fim em Valinor, né? E aí viveram em paz por muito tempo. Fëanor, o mais dotado dos artífices élficos, conseguiu captar a luz das 2 árvores, né, em 3 grandes pedras preciosas, os Silmarils. Silmarils, que é com base no nome Silmarillion, né? Quando Melkor termina o tempo do seu cativeiro e é libertado, e cedo cobiça a beleza das 3 joias, não conseguindo semear discórdia entre os elfos e os Valar, né, ele tentando corromper os elfos dentro de Valinor, Melkor envenena as 2 árvores e rouba as Silmarils, fugindo para a Terra-média, para o oeste. Então é aquela cena justamente que pisca e Valinor, as árvores, elas estão em chamas, elas estão mortas, está tudo em vermelho, né? Melkor que fez aquilo, ele envenenou as 2 árvores e roubou as Silmarils de Fëanor, né? Fëanor, que ele é justamente, né, o antecessor de Celebrimbor, né? Celebrimbor, ele aparece na série do Anéis de Poder, ele é aquele que está junto com o Elrond, né? E que os 2 vão juntos pedir ajuda justamente lá do anão, que é amigo do Elrond, e ele acaba sendo barrado, né? E ele fala, confia em mim, Celebrimbor, pode voltar, né? Que ele quer forjar justamente, né, aquelas torres que aparecem no Senhor dos Anéis, as 2 torres, que o Saruman prende o Gandalf. Esse mesmo estilo, né? O Celebrimbor, ele é descendente direto de Fëanor, né, que criou as Silmarils. E o que aconteceu? Quando o Melkor rouba e vai justamente para as Terras-médias, Fëanor, ele abandona Valinor com uma grande força élfica. Então é aquela cena justamente dos elfos nos barcos indo em direção à batalha, né, junto com o irmão da Galadriel, né, e contrariando a proibição que os Valar lhes empunharam. Perseguindo Melkor para recuperar as joias, Morgoth, como lhe passaram a chamar, né, esse nome que apareceu na série, Morgoth, é um nome que ele se deu, o Melkor se deu. Ele não quis ser mais chamado pelo nome que Eru o deu, né? Então ele se autodenominou Morgoth, né? E ele acabou se escondendo e resistiu aos ataques dos elfos e dos homens, seus aliados. Nessa época, havia já se criado os homens. Os homens foi criado por Eru também, mas diferentemente dos elfos, né? Eru os presenteou justamente com o dom da mortalidade, porque Eru tem uma passagem muito bonita na qual um dos elfos acaba analisando e ele fala que o elfo, né, ele não tem pressa de nada, porque ele é imortal. O humano, ele aproveita o máximo de Eru, né, o máximo da vida, o máximo que ele é proporcionado junto com as pessoas que o amam, justamente porque é muito rápido a morte desse humano, né?
E é por essa questão de dualidade dos elfos e dos humanos que é tão interessante a jornada do Aragorn no Senhor dos Anéis. Você compra mais a briga, né? Uma grande cena que tem ali é quando Gandalf morre. Todo mundo começa a chorar ali pesadamente. E o Legolas, ele não chora. Ele fica confuso, porque não é da natureza dele justamente alguém morrer. Porque eles são seres imortais, né? Então essa questão é justamente muito interessante, porque Eru viu que os elfos eles não aproveitavam aquilo, a dádiva que ele deu, né? Então ele criou os humanos justamente para aproveitarem, né? Essa é a beleza de Eru. E só para completar, é uma curiosidade, né? Mas em questão dos anões, né? Essa questão também fica clara justamente no Anéis de Poder, quando o Elrond ele vai justamente pedir ajuda do amigo dele anão, e o amigo dele anão acaba ficando muito bravo com ele, com razão, porque se passaram muitos anos, né? Aquele anão ele casou, ele teve filhos, e o Elrond, por viver demais, por ser imortal, ele não tem essa consciência justamente de que, pô, faz diferença 20 anos? Porque para ele não faz diferença nenhuma, né? Mas essa questão é muito interessante, né? Achei muito legal representativamente na série, né? Agora eu vou trazer um ponto meio chato aqui também. Achei muito legal essa cena do Elrond com esse anão, mas também fiquei incomodado, porque na criação dos anões, como é que se deve, né? Aulë, né? Aulë, ele é um Valar, ele é um Valar ferreiro, né? Ele era um criador. Ele, não por orgulho ou por cobiça, assim como Melkor, ele criou porque ele queria testar, ele queria ver até onde o seu dom o permitia. E assim, a, a forma e a imaginação que ele deu à própria Eru, ele criou justamente os anões, né? A sua imagem. Eru, vendo isso, ele questionou Aulë. Aulë se sentiu extremamente mal por ter ofendido Eru. E assim o entregou justamente os primeiros anões. Eru, vendo a criação de seu filho, acabou deixando em sua mão e que ele o guiasse, né? Então Eru perdoou Aulë e deixou justamente aquela criação, aqueles anões, conviverem junto com os primogênitos, que são os elfos, né? Então é por isso que ali, quando tá naquela cena do Elrond junto com a mulher do amigo dele e o amigo dele sentados na mesa, eles acabam falando pelas barbas de Aulë, né? Eles estão falando justamente do criador dele, o deus dele, né? Que é o Aulë, o ferreiro. E essa é uma questão interessante, porque dentro do Silmarillion acaba falando justamente que os anões eles acabam puxando a semelhança do seu deus, Aulë, que é pelas barbas de Aulë. E assim os homens e as mulheres, né? Então me incomodou demais a mulher não ter barba. Eu sei que é uma coisa muito besta, mas para quem entende um pouco da mitologia do Tolkien, acaba sentindo isso, né? Não que faça diferença visualmente, mas se ele tivesse explicado justamente esses conceitos básicos que é importante para você entender a obra do Tolkien, entender o momento que vocês estão atualmente assistindo a série, faria toda a diferença se ela tem barba ou não. Porque se tivesse explicado justamente o Aulë, o Valar, ou Aulë, acabaria que faria sim diferença se ela tem barba ou não. Mas isso é uma questão pequena, eu só tô sendo chato aqui, mas eu só queria deixar isso registrado, né? Uma outra questão interessante, achei muito legal, porque nessa série acabou que eles tiveram que fazer uma concessão, porque eles não podiam usar o termo Hobbit, né? Assim como no próprio filme O Hobbit e no Senhor dos Anéis. Então eles decidiram justamente pegar os antepassados dos Hobbits, né, que eles acabaram denominando os Pés Peludos, né, e o Tolkien, ele era justamente um cara muito envolvido com língua, tanto que ele criou a língua dos elfos. E o que acontece? Ele estudava o comportamento humano com base na língua. E isso é interessante porque isso foi representado de uma forma muito sutil dentro da série.
Na série, quando você pega os pés peludos ali, os antecessores aos hobbits, né? Você pode estar se perguntando, mas eles eram justamente migrantes e coletores, né? Enquanto os hobbits, eles acabavam justamente evoluindo e ficando em determinados pontos específicos, né? Como o Bolsão, né? Mas o que acontece ali no terceiro episódio fica muito claro disso, que eles acabam justamente deixando para trás remanescentes, pessoas que não conseguiram por algum motivo ou por escolha própria seguir em frente. Então isso acaba espalhando diversos hobbits por dentro da Terra-média, explicando também que o Bolsão ele pode ser justamente o remanescente, né? E um detalhe muito interessante, mas na própria língua, todo mundo sabe que a língua ela é viva, ela acaba mudando durante o tempo. Então, quando você pega ali, por exemplo, no Anéis de Poder, as pessoas eles têm nomes de flores, frutas, localidades, né? E quando a gente pega o Senhor dos Anéis, que é uma era depois, 6.000 anos depois, mais ou menos, acaba que quando a gente pega o Hobbit, vamos pegar aí o Frodo Bolseiro, ou Bilbo Bolseiro, os dois se chamam Bolseiro porque a localidade se chama Bolsão. É muito sutil isso, mas a língua evoluiu e acabou mudando justamente o sobrenome dessas pessoas, né? Como atributos físicos. Eu lembro que no Senhor dos Anéis também tinha outros hobbits que tinham nomes referentes a vantagens e desvantagens do próprio corpo, né? Então é muito interessante essa questão, que é muito representatividade do que é a história do Tolkien, que é essa forma de contar uma história com base no comportamento daqueles seres, né? Seres fantásticos, mas que ainda tem muito a dizer, né? É só uma questão interessante que eu quis salientar. Mas voltando um pouco, né? Morgoth, então, ele acabou justamente roubando a Silmarils e indo para a Terra-média. Fëanor, junto com os demais elfos das 3 famílias que eu falei que tinha em Valinor, acabou indo contrariado, né, pelos Valar. Os Valar não queriam que os elfos saíssem de Valinor, né? Mas acabou que Morgoth, né, batalhou justamente com os elfos, né? Esses combates com valor, mas sem grande sucesso, até que depois de recuperarem uma Silmaril, os elfos, um homem chamado Irandil o leva a Valinor e lança aos Valar um lacinante pedido de ajuda, né? Esse foi o primeiro homem a chegar em Valinor, né? Lembrando, os elfos e os homens, eles lutaram contra Morgoth pela primeira vez, né? Tem a cena ali bonita no primeiro episódio, antes do irmão da Galadriel morrer. O que acontece? Esse Irandil, ele acaba convencendo os Valar justamente a ir até a Terra-média e derrotar o Morgoth, né? Então a Primeira Era termina com essa grande batalha e o regresso da maior parte dos elfos a Valinor, né? Aqueles que ficaram com medo, justamente pela volta do Morgoth, assim como está sendo passado no Anéis de Poder, que é a Galadriel, né? Toda aquela questão que o mal acabou se esquecendo, né? Acabou que foi passado para essas gerações que ficaram remanescentes na Terra-média. Morgoth, então, ele foi justamente jogado no vazio, né, do espaço, e aconteceu que o Sauron, que era um dos seus oficiais mais fervorosos, acabou justamente assumindo o controle, né, que é a história do Anéis de Poder, que está sendo mostrada atualmente, né? Então, é isso que acontece, tá? Algumas questões interessantes que eu devo salientar. Questões técnicas. Tá muito bom. A forma como está sendo colocado, os personagens. Eu só tô um pouco estranhando, porque eles estão jogando muito as informações de qualquer jeito, no sentido que tudo é conveniente. Obviamente que uma coisa ou outra acaba se tornando conveniente, no sentido de, por exemplo, a Galadriel, ela depois de ter feito toda a jornada dela atrás do Sauron,
acaba que ela não descobre nada e ela acaba voltando para Valfenda, né? E ali acaba tendo seu julgamento que ela voltaria para Valinor. Só que a grande questão que é interessante é que ela decide não ir ali para um chamado, né? E ela acaba se jogando no mar. Ali no mar, ela acaba encontrando sobreviventes, né? Que acabam sendo mortos por um bicho que não é explicado direito, né? E ela se junta ali justamente com um cara que também apareceu do nada e eles vão até Númenor, né? Que eu vou explicar o que é Númenor também. Então as coisas estão tudo um pouco jogadas, sabe? Tem certas coisas que eu tô meio que estranhando, porque a Galadriel, ela é um ser mágico, mas não é um ser mágico mais voltado, né, para a própria magia do que para o combate. Eu sei que é um apelativo visual que eles precisam fazer isso, mas entende que não foi muito repentino, sabe? O modo que ela combate, o modo que ela atua. Eu achei que ia ser mais implícito, né? Uma grande referência à própria neta dela, né? Que acaba sendo a filha do Elrond, né? Para quem não sabe, a Galadriel, ela acaba tendo uma filha com Celendor, se não me engano é o nome, né? E a Irving, né? A Irving, que acaba sendo ali na terceira era a mulher do Aragorn, né? Que se passa ali no último filme, o rei Aragorn, né? Ela é justamente a neta da Galadriel e filha do Elrond, né? Mas a grande questão ali que eu quero falar um pouco é que a Irving, ela aplica ali certas magias, como no próprio riacho, na qual ela consegue conter justamente os bichos que estão vindo com a água. Então eu esperava algo parecido com isso, porque a Galadriel, ela tem muito disso, sabe? Desse poder contido, dessa magia contida, né? Eu pensei, ela tá ali na água, pô, ela vai chamar algum animal, né? E ela vai seguir, porque ela é meio isso, ela é meio um druida. E transformaram ela como que eu posso dizer, num guerreiro, sabe? Então eu acabei estranhando um pouco. Eu sei que é, de novo, chatice de um nerd aí que deu e tá falando. Mas são coisas que podem fazer diferença no futuro, né? Principalmente quando você pega a Galadriel justamente com mais experiência no Senhor dos Anéis, você fala assim, pô, essa menina é tão foda assim, lá no Anéis de Poder, por que ela não saiu na porrada lá com Saruman, não saiu porrada com Sauron, não foi pra batalha, sabe? Então você acaba se questionando dessa forma e é coisas que não acontecem, né? Mas, de novo, é só uma chatice minha, né? Uma outra curiosidade, o Elrond, amigo da Galadriel, ali, o Elrond, ele é muito interessante o personagem, porque ele aparece no Senhor dos Anéis também, né? O Elrond, ele acaba recebendo justamente os anões, o Bilbo Bolseiro do Hobbit também, Valfenda, sabe? Ele ainda continua, depois de eras e eras e eras, ele acaba continuando sendo o Senhor de Valfenda. O Elrond, a história dele com o irmão dele é muito interessante, porque ele explica Númenor. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é que Elrond e Elros, eles são descendentes diretos de Beren e Lúthien. Beren e Lúthien é uma história, um apêndice dos contos do Tolkien, na qual narra o primeiro casal, né, formado entre uma elfa imortal e um homem mortal, né? Eles passam ali uma jornada juntos até ficarem juntos. Assim como o Aragorn e a Irving faz uma grande referência justamente a Beren e Lúthien, ali no Senhor dos Anéis, né, antes do Aragorn se tornar rei. E o que acontece? Eles ficam juntos, Beren e Lúthien, spoiler, né? Mas isso não vai ser mostrado na série, tô falando que é spoiler do livro, né? E eles criam um filho, meio elfo, meio humano, que é o Dior. Dior, ele se casa com uma elfa, Nimloth. Dentre esses dois, nasce Ewing. Yurendir é o pai de Elrond. Yurendir era um elfo. Ewing, ela era uma meia-elfa, meia-humana. Então, quando Elrond e Elros nasceram, eles acabaram tendo a escolha da seguinte coisa. Elrond e Elros, eles podiam escolher
entre permanecer elfo ou permanecer homem, né? Como eles eram meio cada um. Elrond, ele escolheu ser elfo e ele acabou se tornando Senhor de Valfenda. Elros, ele acabou justamente escolhendo os homens. Ele acabou criando Númenor. Númenor, que é a cidade que fica no meio do mar. É uma ilha. É muito interessante, porque no momento que se deu a Segunda Era, os Valar, eles deram os presentes para os homens que ajudaram a derrotar Morgoth, né? Eles criaram uma ilha chamada Númenor. E elas ficavam próximas aos portões de Valinor. Mas o que acontece? Os homens, eles nunca teriam a oportunidade de ir para Valinor, porque só os elfos continham conhecimento necessário para ir até Valinor, né? Só eles eram os prometidos que poderiam ir até Valinor. Só que esses homens, diferentemente de outros homens, esses homens de Númenor, eles eram especiais, porque eles viviam mais do que um homem comum, né? E tudo parecia ótimo, mas algo aconteceu, né? Eu não vou dar o spoiler, tá interessante, mas eu quero falar que Númenor é uma grande referência ao conto de Atlantis, né? Ela é uma cidade ali muito guarnecida, muito forte, né? Os homens ali, eles têm um aspecto diferente, porque eles vivem mais. Só que a grande questão ali de Númenor, que ela é uma grande referência ao conto de Atlantis. É isso que eu vou falar, né? Porque a gente vai ver se desenrolar, porque a Galadriel chegou em Númenor. Então vai se desenvolver muita coisa em relação a essa cidade. Então é isso que eu quero dizer. Elros, o irmão de Elrond, ele foi o primeiro rei de Númenor, né? Quando a gente acaba vendo esse terceiro episódio do Anéis de Poder, a gente acaba justamente vendo um cara muito importante, que é o Elendil. O Elendil, ele é da sucessão de Elros, né? Muito tempo se passou depois de Elros, o irmão de Elrond, né? E veio o Elendil, né? Que é o senhor ali de Númenor. E um dos filhos dele, né? É Isildur, né? E o outro se chama Anarion. Isildur, ele é muito importante para a história do Senhor dos Anéis. Por quê? Isso eu vou acabar falando porque acaba sendo explicado um pouco no Senhor dos Anéis também. Isildur, né? Depois que há todo o desenvolvimento de Númenor, Isildur e Anarion, eles acabam criando Gondor e Arnor, né? Para quem não conhece, né? Gondor é a cidade onde o Aragorn ele é proclamado rei de Gondor, né? Ele ganha justamente a roupinha dele, quando você repara lá no Senhor dos Anéis, o Aragorn, ele tá usando árvore ali prateada, né? E o símbolo dele é aquela árvore, porque ela vem de Númenor também, né? Acaba que o foco ali do terceiro episódio, se você reparar, no centro de Númenor tem justamente uma árvore prateada. Assim como em Gondor havia também uma árvore prateada, que é o símbolo do Aragorn e é o símbolo do Isildur, né? Por que eu digo isso? Se você reparar, isso é algo bem minucioso, mas toda vez que cada cidade está prestes a desabar, Gondor ou mesmo Númenor, as folhas dessa árvore elas acabam despencando. Quer dizer que o rei está com problemas, né? Isso é muito interessante. E o Aragorn, ele é descendente direto do Isildur, que apareceu agora no terceiro episódio do Anéis de Poder, né? O Aragorn, né? Ele é um Dúnedain, né? Os Númenóreanos, eles acabam sendo, entre aspas, extintos, né? E se cria uma sub-raça, os Dúnedain. O Aragorn, ele é o último Dúnedain, por isso que ele vive mais, né? Quando se passa lá o Senhor dos Anéis, ele já tem 80, 90 anos. Por quê? Porque ele é da linhagem de Isildur, que era um Númenóreano. E o Isildur, ele foi o cara que matou justamente o Sauron em uma guerra posterior, talvez mostre na série,
né? Mas isso não é spoiler, porque aparece no começo do Senhor dos Anéis. E ele mata com a espada do pai dele que morreu pro Sauron, Elendil. Entendeu? Então você viu como as coisas acabam batendo uma coisa com a outra, uma coisa puxa com a outra. Então é importante eu explicar isso, porque, de novo, é muita coisa, é muito nome. Vai com calma, respira, né? Vai voltando os nomes, vai pesquisando os nomes que você vai entender melhor. Porque eu sei, é foda, é difícil, né? No geral, a série ela tá ótima, eu tô curtindo muito, né? Ela tem muita coisa interessante. E, tem certas coisas que eu não expliquei demais, tentei, peço perdão se eu vacilei em algum momento em relação a spoiler, mas eu expliquei aquilo que é necessário para você entender a história, tá? Eu espero que tenha contribuído um pouco, porque eu vi muita pessoa que nunca leu, nunca consumiu e tá meio perdida justamente porque tá sentindo que no terceiro episódio ainda não desenrolou nada, não explicou nada, sendo que já explicou muita coisa, só que a pessoa não tem esse conhecimento prévio porque a série não mostrou, não explicou, sabe? Pra mim eu achei meio falho isso, né? Mas, de novo, pode ser só uma impressão minha, né? Mas eu acho que é algo muito importante você deixar bem claro essas questões. Uma outra questão, esse terceiro episódio foi explicado que aquele símbolo do Sauron, na verdade, não é uma espada, né? Eu achei um jogo de câmera muito interessante, porque sempre que mostrava justamente aquele símbolo que o Sauron deixou para trás quando ele se recolheu com os orcs, dava a dizer que parecia uma espada, né? E eles faziam um jogo justamente para enganar o telespectador, né? Na qual mostrava o menininho, né? Com a espada lá toda quebrada. Então é muito interessante isso, mas na verdade acaba sendo explicado ali que aquele símbolo era justamente das duas montanhas, né? Onde que o Sauron ele vai criar Mordor, né? Mordor que se passa lá justamente como que eu posso dizer, no final do Senhor dos Anéis, né? Onde tem a última batalha, né? A última batalha em Mordor, sempre passa em Mordor. Então, essa questão que é interessante, que é justamente como surgiu Mordor, né? Antes de ser aquele império que mostra no Senhor dos Anéis. Uma outra questão interessante, né? Ali, na Primeira Era, quando Eru, né, criou o mundo, né, Arda, ele criou de uma forma achatada. O mundo que está se passando atualmente é plano. Eu só vou falar isso porque no futuro isso vai fazer diferença para você entender uma questão interessante, tá? Então, entenda esse conceito. Quando ele criou o mundo agora é plano, ok? Então deixa isso na sua cabeça que talvez no futuro você vai virar para mim e falar, olha, fez sentido. Nesse momento é só isso que eu vou falar. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, pelo menos a esclarecer um pouquinho, espero não ter atrapalhado muito na visualização de vocês, né? Fique ligado justamente nessas questões que eu falei, no Menor, Isildur, Elendil, o Sauron, né? Tira um pouco o foco da Galadriel, né? A Galadriel é mais um artífice de roteiro mesmo para locomover esse personagem de um lado para o outro, né? O que me incomoda um pouco, sinceramente, porque a Galadriel parece que ela tá meio que numa jornada de vai e volta, mas nada se conclui, sabe? Tá me incomodando um pouco, mas faz parte, eu entendi o porquê, mas esquece um pouco a Galadriel, porque eu sei que ela é foda, eu sei que ela é boa, mas o foco daqui pra frente eu imagino que não seja tão ela, né? Se atente a esses pequenos detalhes que eu acabei citando aqui que vão fazer a diferença quando você absorver os próximos episódios. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar ou corrigir, mande um e-mail, né? Ou no YouTube, mande um comentário que eu estou sempre lendo e estou sempre mostrando dentro dos podcasts. Então é isso, pessoal. Obrigado novamente e a gente se vê em mais um AstaCast.